A 20 minutos das 10 da manhã, vamos agora falar de um novo desafio do TikTok que está a colocar em risco a vida dos jovens e que passa por colocar fita cola nos lábios para cerrar a boca por completo enquanto dormem. A tendência já se tornou viral em países como os Estados Unidos ou o Brasil. Os médicos alertam para o perigo para a saúde. Stitch this with something that has improved your overall wellness. That's simple. I'll go first. Mouth taping. Mouth taping. Try it. You can get this on Amazon. Sleep with it. O vídeo tem mais de 500 milhões de visualizações e é apenas um de muitos que vende a ideia de que os jovens devem colocar fita cola nos lábios antes de dormirem para forçar a respiração pelo nariz e conseguir melhorar o sono. O desafio está a ser partilhado no TikTok e já se tornou viral nos Estados Unidos e no Brasil. Uma tendência perigosa, dizem os médicos. Nós, ao retirarmos uma das possíveis entradas ou saídas de ar, estamos a condicionar aquilo que nós programamos durante o sono durante anos. Para além disso, há outro perigo que me parece super evidente, que é o risco de engasgamento e o risco de asfixia, com secreções que se possam existir na boca, com até um vómito. O risco de asfixia e engasgamento é muito grande porque o abrir a boca é um mecanismo de defesa natural para poder expulsar o que está lá que nos possa ser nocivo. O objetivo é que os adolescentes experimentem e partilhem a experiência, tal como já aconteceu com outros desafios perigosos partilhados nas redes sociais. Há 2 anos a moda era tomar um medicamento chamado Benadryl, comum nas casas norte-americanas, até cair para o lado, como relatava esta mãe. For over 24 hours, she has been hallucinating, has no idea who she is or where she's at. There's too many kids dying and it's causing permanent damage. Parents, get your kids off TikTok. Já este ano o desafio passou a ser outro, apertar o pescoço até perder os sentidos. A última vítima foi Archie, o rapaz britânico de 12 anos. Temos uma finalidade e depois o conteúdo não interessa, o que interessa é chegar a essa finalidade. Nem que seja fazer os maiores disparates só para ter este reconhecimento. É um fenómeno estranho que tem muito a ver com esta busca de reconhecimento imediato. Novos tempos que trazem novas preocupações para os pais que devem estar bem atentos ao que se passa online. E é de desafios perigosos no TikTok que vamos falar agora e para isso temos a ajuda de 2 convidados. O Rui Carlota, que é TikToker e é também pai. Sim. E a Ana Isabel Lage Ferreira, que se junta também em direto via Skype. Ela que faz parte da direção da Ordem dos Psicólogos. Bom dia aos dois. Bem-vindos. Bom dia. Bem-vindos à conversa. Obrigado. Ana, eu começava se calhar por si. Estamos aqui a falar de problemas complicados e difíceis de gerir também por parte dos pais, não é? As crianças, como é que se deve começar por atender e olhar para este problema? Olá, bom dia e bom dia pelo convite para estar aqui a discutir esta questão. Bom, eu diria que a primeira forma de olhar para isto é não fazer de conta que não existe. É olhar e acolher e criar aqui um espaço de escuta e de ouvir e de questionamento e de reflexão com os miúdos que estão à nossa volta, ou dos quais somos responsáveis, não é? Então isto é um mundo novo para toda a gente, é um mundo novo para eles, é um mundo novo ainda mais para nós, que desconhecemos muito do que ali acontece, porque muitos de nós mais adultos não utilizamos, pelo menos não conhecem. É a chamada Generation Gap, não é? Que existe em todas as gerações. Vai existindo. Sim, desde logo. Eu estava-me aqui a ocorrer também que este mundo digital e os perigos do mundo digital quase que os podemos comparar com também os riscos e os perigos do mundo físico, que durante muito tempo também existiram e nós tivemos que perceber quais eram as formas de nos protegermos desses riscos. Estou a lembrar-me desde as cadeirinhas nos carros dos bebés até para os bebés, até as proteções das tomadas que há 20 ou 30 anos não existiam. E que Ana, obviamente que tem que haver aqui um processo de aprendizagem de todos. Aquilo que sinto enquanto cidadão é que
provavelmente neste domínio que é do mais privado, por exemplo, os exemplos que está a dar são um domínio público. Portanto, nem que seja porque é obrigatório por lei, porque há uma monitorização, até o olhar público da pessoa do lado, se não cumpre aquela regra, acaba por ser de reprovação e acaba por condicionar os comportamentos das pessoas. Neste caso é uma coisa absolutamente privada, porque passa-se de dentro de casa, passa-se no quarto dos miúdos e fica mais difícil para os pais perceberem realmente o que é que se passa na vida dos filhos. Por isso mesmo é que tem que haver ainda mais esta abertura por parte dos pais, e então em vez de ser dentro do quarto, ser também à mesa e ser também nas viagens que nós fazemos com eles de ir para a escola e dizermos: então, o que é que está a acontecer? Olha, ouvi isto nas notícias, o que é que tu achas? Conheces alguém? Também já viste? Então criar este espaço em que os miúdos estejam à vontade para conversar. Para conversar e para comunicarem, para partilharem aquilo que também está a acontecer. Disse, é pai, que idade tem quanto mais isolado eles estiverem, obviamente, mais secreto será e, portanto, mais difícil será aceder a esse conteúdo. Rui, é pai de quantos e que idade é que tem? Tem uma menina com 10 meses. 10 meses, portanto esta questão ainda não se põe. Ainda só está mais do lado do TikToker, embora que eu acho que quando se torna pai a nossa cabeça muda. Sim, logo, muda. Não é? Sim. Às vezes perguntam-me. O chip, não é? Sim. Eu, quando a minha filha crescer, só lhe vou proibir de estar nas redes sociais ou não. Eu não vou proibir disso, porque é o mundo que os miúdos vivem. Agora sim, temos que criar regras. E não lhe vou estar a proibir de usar essa aplicação, que é uma aplicação que realmente aparece muita coisa, nós não conseguimos controlar tudo. Não é? Como eu estava a dizer há bocado, não lhe vou proibir disso, mas vou sim criar regras. Vou tentar andar em cima. E a partir de que idade, por exemplo? Portanto, o TikTok até proíbe os miúdos a que façam TikTok com 13 anos abaixo. As contas são bloqueadas logo. Ah, são? São. Mas eles podem falsear a idade, não podem? Podem. É só mentir. Sim, mas o TikTok agora tem equipas a trabalhar para testar isso. Há contas a serem bloqueadas. Mas estamos sempre aqui no achismo, não é? Porque o Rui é TikToker, não fala pelo TikTok. Portanto, cada um de nós é responsável pelas nossas ações, nada tem a ver com os outros. Não podemos estar agora aqui a queimar pessoas. Mas, na realidade, acha que 13 anos é suficiente para haver aqui uma percepção daquilo que é suposto fazer, seguir ou não? Porque a mim, se me mandarem a tirar de uma ponta, eu não vou tirar de uma ponta. Nem aos 16, quanto mais aos 13, ou esta idade. Mas 13 anos ainda é uma idade... Pois, eu acho que ainda... Isso ali, porque a partir dos 16 já tem um bocadinho mais de maturidade. Mas a realidade é esta, os miúdos fazem mais caso das redes sociais do que dos pais. A questão aqui, eu queria voltar à Ana Isabel, é que, só posso falar por mim e tu falares por ti, mesmo quando tinha menos de 12 anos, Ana, lembro-me perfeitamente que não me atiraria da ponte, não me asfixiaria até ao ponto de perder a consciência, porque sabia, tinha não bem fumaria definido... cotonetes. Não fumaria cotonetes, enfim. A questão aqui que eu queria ir é, as redes vieram a alterar a necessidade de validação urgente e talvez seja isto que está a mexer muito com a cabeça das crianças. Os menores, os adultos já têm idade para ter mais juízo, perdão uma expressão, mas aqui já nem vou aos pais que permitem que se criem contas mentindo na idade dos filhos, mas vou às crianças. O que mudou sobretudo nas redes é esta necessidade de validação que é tão urgente para os miúdos, é isto? Porque é validação, estamos a falar de likes e validação e mais likes e visualizações. É a validação? É bom, eu diria que isso sempre existiu, a questão é que agora amplificou-se. Ou seja, primeiro o nosso mundo era a escola, onde estávamos, eventualmente a cidade onde estávamos, e portanto o grupo e a quantidade de pessoas que existia à nossa volta era na ordem das dezenas, eventualmente das centenas, e agora é sempre na ordem dos milhares ou dos milhões, porque estamos num mundo virtual, não estamos no mundo todo. Sim. Portanto, quando nós colocamos isso, a variedade, a diversidade, a quantidade de alternativas e de experiências que podem existir são multiplicadas exponencialmente, não é? A quantidade de ideias e de alternativas que existem, só porque nós estamos a falar, mais uma vez, falamos de um mundo muito mais alargado. Portanto, é esta dimensão que vai tornar também isto muito mais perigoso no limite, porque depois também é muito menos controlável, porque muito menos
gerível pelas pessoas que estão à nossa volta e pela comunidade que temos à nossa volta. Ana, nós estamos a falar de uma mudança de paradigma que tem, o quê, 10 anos, 11 anos, a importância das redes sociais na nossa vida terá 10 anos, não mais. Portanto, ainda estamos aqui no início, numa mudança de paradigma. Sente que quer pais, quer professores, responsáveis, tutores, enfim, já temos, enquanto raça humana nova nisto, capacidades para gerir esta situação? Eu acho que temos a capacidade, pelo menos, de nos debruçarmos sobre isso, de estudarmos sobre isso e de falarmos sobre isso. Essa capacidade já temos e já temos há muito tempo. E, portanto, nós ignorarmos um facto e só quase que esperarmos que isto passa e depois eles vão crescer e lhes vai passar, eu acho que não é uma boa lógica. Claro. Ignorar o quê? Eu já lhe vou pedir, até porque sou pai de 3 crianças pequeninas, o mais velho com 13 anos, e vou-lhe pedir daqui a pouco que conselhos é que se podem dar aos pais para tentar ter isto mais ou menos controlado, digamos assim. Mas antes disso, voltava aqui à conversa aqui com o Rui para lhe perguntar o seguinte. Rui, o TikTok montou um algoritmo de uma forma a mostrar-nos aquilo que nós queremos ver. Não é? Todas as redes, os utilizadores, sim. Isto é, significa que quem tiver uma personalidade mais depressiva vai ver vídeos mais depressivos. Sim, exatamente. É assim que funciona o algoritmo. O algoritmo é muito inteligente. Não distingue o bem do mal, fake news, mais fake news, o algoritmo no TikTok é muito inteligente. Portanto, nós passamos horas e horas no TikTok a consumir vídeos, aquilo que consegue descobrir é inteligentíssimo. Sei que a aplicação é o que é. Sim. E consegue ver o que é que nós gostamos. São todas. Portanto, o algoritmo na China é outro, em Portugal é outro, no Brasil é outro. Né? Exatamente nisso da parte das depressões. Os miúdos vão ver essas partes e vão ver também os perigos que existem lá. É como eu dou o conselho aos pais. Eu, na minha opinião... Mas vão ver os perigos sem o alerta dos perigos, de que é perigoso. Que estão o algoritmo é feito para replicar o gosto exponencialmente. Sim. Portanto, vai replicar o gosto da pessoa, não vai diversificar, vai afunilar no Instagram, no TikTok. Por exemplo, no seu caso, que é um adulto, percebe que quando tem mais likes, não é uma criança, não é? Que não gera tão bem... Quando tem mais visualizações e mais likes, tem tendência a querer replicar mais aquele tipo de conteúdo, não é? Isso é que não é só um adulto, tem quase 8 milhões de seguidores. Exatamente, é isso. É outra responsabilidade. Daí os likes, quando percebe que tem essas visualizações... As visualizações não é fácil. Eu tenho 37 anos e às vezes para mim também me perturba um bocadinho. Eu imaginarmos um miúdo com 10, 11, 12 anos e chegar à escola e só teve 3 ou 4 likes. Não é? E outros que têm a mais. Lidar com isto não é nada fácil. Eu vejo por mim, tenho 37 anos, sou um adulto, como os miúdos, deve ser complicado isto de gerir. A parte dos pais, sim, tem que estar em cima dele, é como eu digo. Eu, como pai, acho que não vou proibir. É o mundo que eles vivem, não é? Sim, é aliená-los também, não é? Não é o caminho, não é? Tornam-se várias sociais, senão não... Minha filha nasceu, eu estava a tirar fotografias, não é? Ela nasceu com os telefones. Agora sim, criar regras. Mas vai ser difícil. Eu não tenho TikTok, deixa-me só fazer uma coisa. Por exemplo, o Instagram já tem a opção de ocultar os likes. Sim, tem. O TikTok também já tem? Não, o TikTok ainda não tem. Visualizações. Ana, agora o Rui estava aqui a dizer que não ia optar por não proibir os filhos. Os pais devem ou não devem proibir, sobretudo até uma determinada idade. Como é que... em relação à pergunta que lhe fiz há pouco... A melhor forma de abordar isto, não é? Como é que vamos tentar ajudar os pais a resolver este problema? Eu diria que o primeiro passo será os pais também aprenderem sobre isso. Então, lerem alguns documentos publicados mesmo pela Ordem dos Psicólogos, que têm acesso livre, que têm algumas indicações sobre o que fazer, nomeadamente... Esta ideia de percebermos como é que funcionam as redes, como é que esta ideia até do algoritmo, do que é que pode criar, eles próprios acederem, porque é possível aceder, por exemplo, à rede TikTok sem ter uma conta criada, mas perceber o que é possível ver, o que é possível saber, estarem atentos às notícias, por isso desde logo a criarem o seu próprio conhecimento, é aquilo que nós chamamos de literacia, não é? De perceberem quais são os riscos, quais são os comportamentos de alerta também associados. Então
primeiro terem esse conhecimento e depois ajustarem em função da idade. Claro. O que se pode fazer com uma criança de 6 ou de 10 ou de 13 ou 16 não é o mesmo. Exato. Portanto, os cuidados a ter, tal como relativamente ao mundo físico, também são diferentes. A ideia é que é importante criar autonomia, criar aqui a possibilidade de reflexão, de autodeterminação, e em que as escolhas das crianças depois sejam elas próprias refletidas. Então, que não haja uma regulação sempre externa, porque se eu estou sempre a proibir, isso não vai... Claro. Não é bom. É criar a responsabilidade também, Exato. não é? Claro que sim. Vai ser um desafio, estamos a final. Vamos fazer mais. Vai ser um desafio. É um desafio diário, não é? Se estiver em mim, eu não vou estar com a criança sempre. Claro. Isso é impossível. Queremos agradecer. Isabel, muito obrigado, Rui. Muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo. Ver-vos a ambos, de forma direta e indireta. Vamos ter mais um desafio nas nossas vidas. Ah, é? Sim, sim. Não, Nós estamos de regresso amanhã às 7 da manhã. Esse é o nosso desafio. Fique connosco. Até lá. Até Uma boa amanhã. segunda. Até amanhã. Até amanhã. E aprender a dizer que não. Assim,